Sabe aquela sensação de que você não consegue mais se concentrar como antigamente? De que a cabeça parece que tá sempre a 1000 por hora, mas ao mesmo tempo você não foca em nada? Ou pior, aquela percepção de que as coisas simples da vida, tipo uma boa conversa ou ver o pôr do sol, simplesmente perderam a graça? Se isso soa familiar, a nossa análise de hoje é para você. A gente vai mergulhar fundo no conceito de jejum de dopamina. A nossa ideia aqui é ir além da moda, sabe? É desvendar o que a ciência, a biologia e até uma perspectiva mais existencial tem a dizer sobre isso. A missão é entender como a gente pode, na prática, recuperar o controle da nossa atenção e bem-estar num mundo que parece, desenhado para nos viciar. E esse é o ponto de partida, né? A conversa não é sobre demonizar a dopamina, de jeito nenhum. A questão é entender como o nosso cérebro foi, de certa forma, sequestrado. E tem um detalhe aqui que muda tudo. A dopamina não é um neurotransmissor do prazer, como muita gente pensa. Ela é da busca, da antecipação. É o que nos faz querer mais e mais. O problema é que o bombardeio de picos constantes de dopamina, vindo de notificações, redes sociais, comida, tudo isso está alterando a nossa química cerebral de base. Certo, vamos desempacotar isso. Sequestrado é uma palavra bem forte. Como é que esse sequestro acontece na prática, assim, dentro da nossa cabeça? O mecanismo por trás disso é um princípio básico da biologia chamado homeostase. O corpo, e o cérebro em particular, está sempre buscando equilíbrio. Pensa assim, se você entra numa sala com a música absurdamente alta, o que você faz? A primeira reação é tapar os ouvidos para se proteger. O cérebro faz exatamente a mesma coisa. Quando ele é inundado por esses picos de dopamina, ele se protege. E como? Diminuindo o número de receptores disponíveis. Ele literalmente começa a tapar os ouvidos para o sinal da dopamina. Entendi. Ele fica menos sensível para tentar voltar ao normal. E material que a gente analisou descreve as consequências disso como a escada do adoecimento. É uma imagem bem poderosa. Vamos passar por cada degrau, então? O primeiro é a tolerância. Isso significa que a gente precisa de cada vez mais estímulo para sentir a mesma coisa. É isso? Exatamente. Aquilo que antes era super empolgante, sei lá, receber uma curtida, comer um doce, agora vira banal. O seu cérebro já se acostumou com aquele nível de estímulo. Então, para sentir a mesma onda de motivação, você precisa de algo maior, mais intenso, mais frequente. É a lógica de qualquer vício, né? E isso me faz pensar. O que acontece quando até o mais e mais não é suficiente? Quando as coisas normais da vida começam a parecer, sei lá, cinzentas. Nossa, chegou exatamente no segundo degrau da escada, a anedonia. É um termo técnico para uma coisa muito humana, a incapacidade de sentir prazer em coisas simples e naturais. Os exemplos das fontes são perfeitos. Um pôr do sol, uma caminhada na natureza, uma conversa olho no olho. Essas atividades liberam níveis saudáveis de dopamina, mas um cérebro que passou a semana bombardeado por picos de TikTok e iFood, ele simplesmente não consegue mais registrar esses sinais mais sutis, sabe? É como tentar ouvir um sussurro no meio de um show de rock. O cérebro só responde a estímulos que são hiperreais, super estimulantes. Nossa, isso é pesado. E o último degrau dessa escada parece dar um salto enorme, da psicologia direto para a fisiologia do corpo. O material fala de inflamação sistêmica. Como é que a forma como eu uso meu celular pode inflamar meu corpo? A ponte entre os dois é o estresse crônico. Estar sempre ligado, esperando a próxima notificação. Isso coloca nosso sistema nervoso num estado de alerta constante, o famoso modo luta ou fuga. Isso mantém os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, cronicamente elevados. E o que o cortisol alto faz no corpo a longo prazo? Ele dispara uma resposta inflamatória de baixo grau. O problema é que essa inflamação não fica só em um lugar, ela se espalha, afeta todo o sistema, inclusive o próprio cérebro. É um ciclo vicioso. O estresse mental gera inflamação física, que por sua vez piora a saúde mental. Caramba! Então, tolerância, anedonia, inflamação. Quando a gente chega no fim dessa escada, o resultado é o que as fontes descrevem com uma expressão que me chocou um pouco. Apodrecimento cerebral funcional. Isso soa aterrorizante.
O que isso quer dizer na prática? Não é que nosso cérebro está literalmente apodrecendo, certo? Não, claro que não, no sentido físico literal, mas o termo é forte de propósito, para chamar a atenção para a gravidade da perda de funções. Funcional é a palavra-chave aqui. Refere-se à perda de capacidades cognitivas superiores. É a perda da habilidade de ter foco profundo, de se concentrar numa tarefa por mais de 10 minutos sem sentir aquela coceira para pegar o celular. É também a perda da empatia, porque se a nossa atenção está sempre fragmentada, a gente nunca está verdadeiramente presente com as outras pessoas. Então, não é que a pessoa está ficando menos inteligente, mas está perdendo a capacidade de usar a inteligência que tem de forma focada. Exatamente. E esse ciclo constante de pico e queda da dopamina, essa montanha russa emocional diária, cria um vazio, um tédio profundo. E é nesse vazio que a ansiedade e a depressão florescem no mundo moderno. As fontes são bem claras em associar essa epidemia de transtornos mentais a essa disfunção no nosso sistema de recompensa. E tem outra ideia nos documentos que eu achei fascinante, sobre como isso nos afeta num nível ainda mais profundo. Uma desconexão não só com a gente, mas com o ritmo do próprio planeta. Sim, e este ponto é crucial para entender a dimensão do problema. A natureza opera num ritmo lento, cíclico, sutil. Uma semente não vira uma árvore da noite para o dia. Um cérebro que foi reprogramado para a velocidade do scroll infinito, para a gratificação em 15 segundos, ele acha a natureza e tudo que é lento insuportavelmente tedioso. E o material menciona até um conceito científico, a ressonância de Schumann. Extremamente baixa, de cerca de 7,83 Hz, que existe na atmosfera. Nossos ancestrais, toda a vida na Terra, evoluíram em sintonia com esse ritmo. É a nossa frequência de calma, sabe? A ideia apresentada é que nós estamos trocando essa sintonia biológica pela frequência frenética e artificial das máquinas, das redes Wi-Fi. É como tentar relaxar ao som de uma britadeira. O nosso sistema nervoso simplesmente não foi feito para isso, e o resultado é essa ansiedade crônica, essa sensação de estar sempre acelerado e fora do lugar. Ok, o diagnóstico é bem assustador. A gente está alterando nossa química, nosso foco e até nossa conexão com o ambiente. Então, como é que o jejum de dopamina entra como solução? A ideia não é odiar a tecnologia e ir morar numa caverna, né? De forma alguma. O objetivo não é a tecnofobia, mas sim, como as fontes descrevem, limpar o terreno biológico. A estratégia é reduzir intencionalmente os estímulos artificiais para dar ao cérebro uma chance de se reequilibrar. Lembra daquele processo de tapar os ouvidos? O jejum faz o processo inverso. Quando o cérebro percebe que não está mais sendo inundado de dopamina, ele começa a aumentar o volume de novo. Ele aumenta o número e a sensibilidade dos receptores para conseguir ouvir os sinais mais baixos. Esse processo é conhecido como upgrading. Então é como se o cérebro, depois de um tempo em silêncio, começasse a apurar a audição para conseguir ouvir até os sons mais baixinhos de novo. Perfeito. A analogia é essa. O objetivo é restaurar a nossa sensibilidade natural, para que um pôr do sol volte a ser o suficiente. E na prática, quais são os benefícios que as pessoas sentem quando essa sensibilidade volta? O primeiro e mais imediato é justamente a restauração da sensibilidade. De repente, atividades que pareciam chatas, como ler um livro sem interrupções ou só caminhar em silêncio, elas voltam a ser genuinamente prazerosas. O cérebro não está mais anestesiado e consegue apreciar os prazeres simples outra vez. É a cura direta para aquela anedonia que a gente falou. Certo, então a sensibilidade volta. Imagino que isso também ajude a limpar muito daquele nevoeiro mental que todo mundo reclama, não é? Exatamente. Esse é o segundo grande benefício, a clareza mental. Aquele ruído constante no sistema diminui drasticamente. O tal do brain fog começa a se dissipar. Com menos interferência externa competindo pela atenção, fica muito mais fácil ouvir os próprios pensamentos, a intuição. As decisões ficam mais claras. E quando a cabeça está mais clara e a sensibilidade volta, isso deve mudar a forma como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas. E aí chegamos ao terceiro benefício, a reconexão. Sem o vício digital puxando o tempo todo,
o corpo e a mente voltam a procurar instintivamente o que é real, o que é biologicamente necessário. A luz do sol de manhã, o contato dos pés com a terra, a interação humana cara a cara, sem uma tela no meio. É um retorno às nossas necessidades mais fundamentais. O material também fala de algo que parece até ficção científica: a reconstrução física do cérebro. Como assim? É ciência pura e se chama neuroplasticidade. Nosso cérebro não é estático, ele se molda com base no que a gente faz repetidamente. As fontes indicam que o excesso de tempo em telas, com essa atenção fragmentada, pode literalmente atrofiar áreas do córtex pré-frontal. Essa é a área do nosso CEO interno, responsável pelo foco, planejamento, controle emocional. Espera aí, então o jejum pode reverter esse atrofiamento? Exatamente. Ao praticar o jejum e, mais importante, ao focar deliberadamente em tarefas que exigem concentração. Ler um livro, aprender algo novo, nós estimulamos a criação de novas conexões neurais nessas áreas. A analogia usada é ótima. É como se a gente estivesse limpando a ferrugem dos circuitos de atenção. O resultado prático é uma melhora na memória, uma maior capacidade de tomar decisões conscientes em vez de só reagir por impulso, e uma redução brutal do nevoeiro mental. Ok, a teoria é super convincente. Mas vamos para a prática. Como é que se começa a fazer isso? As fontes sugerem um protocolo de ação? O primeiro passo do protocolo é o que eles chamam de reset químico. A ação mais simples e com maior impacto é definir janelas de zero estímulo digital. O mais recomendado, as primeiras 2 horas depois de acordar e as 2 últimas antes de dormir. Sem celular, sem computador, sem TV. Isso parece ótimo na teoria, mas e para quem tem filhos ou um trabalho que exige conexão constante? Só de pensar em ficar sem celular por 2 horas já dá uma ansiedade, o tal do FOMO. Ótima pergunta, e as fontes abordam isso. A ideia não é ser radical e criar mais estresse. Se 2 horas é impossível, comece com 30 minutos. O importante é o princípio, quebrar o ciclo de antecipação. Ao acordar, em vez de o cérebro ser imediatamente inundado com cortisol de notícias e notificações, ele é forçado a encontrar o próprio ritmo. Isso ajuda a reduzir aquela inflamação sistêmica que a gente falou. É sobre criar um santuário para o seu cérebro no início e no fim do dia. Faz sentido começar pequeno. E depois desse reset, o próximo passo é a reativação da neuroplasticidade, mas com estímulos reais. Exato. Não adianta só tirar o artificial. É preciso substituir pelo biológico. As ações sugeridas são bem concretas. Uma delas é praticar earthing, ou aterramento. É literalmente ter contato físico com a terra, andar descalço na grama, na areia, por 15 minutos. Outra sugestão é o uso de ervas, melissa para ajudar a acalmar e alecrim para melhorar o foco. Certo, mas qual é a lógica biológica por trás de andar descalço? Parece algo meio esotérico para algumas pessoas. A explicação das fontes é bem direta. O contato com a terra sinaliza para o nosso sistema nervoso mais primitivo que estamos seguros num ambiente natural. Isso ajuda a tirar o cérebro do modo luta ou fuga. Esse estado de calma é o terreno ideal para o córtex pré-frontal, a área que a gente quer reconstruir, criar novas sinapses. É como dizer para o cérebro: ei, pode baixar a guarda, aqui não tem perigo. Pode focar em se reparar. Tem um ponto nos materiais que me pareceu extremamente importante, uma conexão que eu nunca teria feito, a ligação disso tudo com a dor crônica, mencionando especificamente a fibromialgia. Essa conexão é direta e talvez uma das mais reveladoras. O excesso de estímulos digitais e o estresse mantém o corpo em alerta máximo. Como a gente viu, isso eleva o cortisol e também as citocinas inflamatórias. Pense nas citocinas como pequenas moléculas de alarme que, em excesso, podem irritar os nervos e amplificar a nossa percepção da dor. O cérebro fica hipersensível, interpretando sinais normais como ameaças dolorosas. Espera aí, então. A forma como a gente usa o celular pode literalmente estar aumentando a dor física que uma pessoa com fibromialgia sente no dia a dia? Essa ligação é impressionante. Tudo como ameaça. Isso pode diminuir a sensibilidade geral à dor. Uma ação prática sugerida é reduzir a exposição à luz azul das telas à noite e ao consumo de notícias negativas. Ambas ativam diretamente a amígdala,
nosso centro do medo no cérebro. Menos medo e menos alerta podem sim se traduzir em menos dor física. Uau! Então, recapitulando, o jejum de dopamina vai muito além de dar uma pausa no Instagram. É uma estratégia de base biológica para reverter o que as fontes chamam de apodrecimento cerebral funcional, recalibrar nossa química interna e, de forma surpreendente, até mesmo influenciar a percepção da dor física. Exatamente. A ideia central, que emerge de todo este material, é que não somos vítimas passivas do ambiente. A gente pode usar o conhecimento sobre a nossa própria biologia para recuperar a soberania sobre a nossa atenção, nosso foco e bem-estar, num mundo que compete ferozmente por cada segundo da nossa consciência. E fica uma reflexão final que os materiais me inspiraram. A gente viu como o nosso ambiente digital pode alterar fisicamente a estrutura do cérebro e a forma como sentimos dor. A questão que fica para se pensar é: se o ambiente digital pode enferrujar nossos circuitos cerebrais, que outros fatores ambientais invisíveis, talvez na alimentação, no ar que respiramos ou nas estruturas sociais em que vivemos, podem estar moldando a nossa biologia sem o nosso consentimento consciente?